Olá, boa noite, né? Bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao material de direito constitucional. Nós vimos pela manhã, foi o inciso 12, né? Que foi a interceptação telefônica. Vimos duas questões, dois exercícios. É lícita a prova colhida por via de interceptação telefônica e depois você pode usar no curso do inquérito, né, de apuração administrativa. E também, o que foi que a gente viu aqui nessa questão, não se confunde interceptação telefônica, esta é autorizada pela Constituição, desde que por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que ela estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, com o sigilo dos registros telefônicos, que nada mais são do que os telefonemas registrados nos bancos de dados das operadoras de telefonia, que não estão sujeitos ao princípio da reserva absoluta de jurisdição, podendo as comissões parlamentares de inquérito, segundo o precedente do Supremo Tribunal Federal, ter acesso a tais dados sem necessidade de ordem judicial, certo, né? A comissão parlamentar de inquérito ela pode ter acesso aos registros telefônicos, não pode fazer interceptação telefônica. O registro é Interceptação só as telefônica. ligações, né? Tipo isso, né? Interceptação telefônica é ouvir, né? Você ouvir a conversa. Agora, saber para onde a pessoa ligou, o tempo da ligação, o número, né? O dia, a hora, essas coisas todas podem. Vamos no inciso 13. Botamos para gravar? Botamos. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Deixa eu botar aqui, ó, de novo aqui, uma norma de eficácia contida, né? É livre, a regra é essa, é livre qualquer trabalho ou profissão. Só que aí tem a restrição que pode vir ocorrer depois, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso aí cai muito em prova. Não sei qual foi a prova que eu fiz, que eles botaram o inciso, né? Perguntava se era norma de eficácia limitada, contida. Ela é norma de eficácia contida. Então, Primeiro é livre o ofício, né? O exercício de qualquer ofício, trabalho, ofício ou profissão. Só que aí pode vir uma lei e botar restrição para atender as qualificações. Esse é o caso do base nesse inciso aí que tem o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, prova do OAB, tem a prova do CFC, baseado nesse inciso aí. Mas fala aí o que você ia falar. não, dizendo assim, professor, só para eu preciso um pouco inculcar um pouco mais, eu sei, sobre essa questão da norma de eficácia contida e limitada. Por que ela não é limitada? E por que ela é contida? Ou por que ela é contida e não limitada? Lá, O resultado é o mesmo. voltar lá o primeiro dia. A norma de eficácia limitada é aquela naquela qual a pessoa só pode exercer o direito quando houver uma lei, quando houver a legislação. Então, você tem o direito, mas não pode exercê-lo. A norma de eficácia contida é uma norma que está prevista na Constituição e que você já pode exercer o direito, mas eventualmente pode surgir uma norma, uma legislação em que vai haver uma restrição desse direito. Pode haver, né? Não é que vai haver, pode haver uma restrição desse direito. Então, como é que eu identifico isso? Ó, nesse caso aí, especificamente, ele começa o texto legal dizendo a seguinte frase: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ou seja, já deu direito. Sim. Só que ele fala assim, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, pode vir uma lei estabelecer qualificações profissionais, mas é livre inicialmente. Uma norma de eficácia limitada, normalmente ela vai vir. Determinado direito será exercido de acordo com lei específica. Então, você Já precisa vem dizendo que ela precisa de outra lei para de para uma coisa exercer. para. Sim, a gente vai chegar em algum momento e a gente vai ver claramente isso. Vai ver assim, cara, está dizendo que só quando tiver a lei que você vai exercer esse direito.
Vamos chegar lá na frente, acho que vai ter vários aí, a gente vai ver todos os incisos. Vários incisos são de eficácia limitada. Trata-se de norma constitucional de eficácia contida, que trata da liberdade de atividade profissional. Esta dispõe que, na inexistência de lei que exija qualificações para o exercício de determinada profissão, qualquer pessoa poderá exercê-la. Entretanto, existente a lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais. Segundo o STF, nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico, por exemplo, prescinde de controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia de liberdade de expressão. O que ocorre entendimento do STF, que a gente acabou de ler, é que nem toda profissão necessita desses dois conselhos profissionais. Né? Na verdade, grande parte desses conselhos é ganhar grana, né? Recurso. Porque o profissional é obrigado a pagar, né? Senão não consegue exercer a profissão. Então, o que ele colocou aqui? Prescinde é dispensável, né? No caso aí. Dispensável. Prescinde é dispensável de controle, tá? Imagina você é músico, só posso exercer minha profissão se eu me filiar ao Conselho dos Músicos. Não posso tocar música, entendeu? E aí a galera que está lá nesse conselho fica fazendo pressão. Fica fazendo passaria até por pressão. cima da liberdade artística, né? Liberdade de expressão também, né? E tu vê que esse pessoal, né, de conselho é grana, né? Quer grana. Anuidade, mensalidade. Vamos lá, cabe destacar ainda que o STF considerou constitucional o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a Corte, o exercício da advocacia traz um risco coletivo, cabendo ao Estado limitar o acesso à profissão respectivo exercício. Nesse sentido, o exame de suficiência discutido seria compatível com o juízo de proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício. No concernente à adequação do exame à finalidade prevista na Constituição, assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente de modo a evitar danos à coletividade, aduzir-se que a aprovação do candidato, seria elemento a qualificá-la para o exercício profissional. Na verdade, sim, a OAB foi sempre, né, questionada sobre esse exame da ordem, né, que ela se baseia nesse inciso. Tem, né, a legislação que foi criada em 94, a lei, né, o Estatuto da OAB. Antes de 94 não tinha prova, e a partir de 94 começou a criar o exame da ordem. Inicialmente eram estaduais, acho que a partir de 2010, 2011 passou a ser nacional. Só que criou uma barreira, né? Não sei se você sabe, tem muitos e muitos advogados não, né? Bacharéis em direitos que não são aprovados no exame. E alguns eu tenho certeza que jamais vão ser aprovados porque não tem o perfil de ser um cara que vai estudar. O concurso não é difícil, o exame da ordem não é difícil, mas gera uma carga emocional para você fazer a prova. E também tem uma questão de, vamos dizer assim, de ter um arcabouço, pelo menos na prova objetiva, gigante, que é todas as matérias da faculdade, num único dia. Na segunda fase, você escolhe o assunto. Né? Você diz, não, quero fazer só constitucional. Aí são provas discursivas, quero fazer só penal. E aí fica mais tranquilo. Mas aí a grande barreira do pessoal, às vezes, é na prova objetiva. Final das contas, Não sabia que tinha discursiva, não. É discursiva, tem que fazer uma Desculpa peça. perguntar, mas, professor, você fez de qual aula discursiva? Administrativo, Eu fiz constitucional, fiz essa matéria aqui. Eu achei mais tranquilo na época, mas assim, eu estava na dúvida. Eu fiquei na dúvida em fazer administrativo, ou acho que era tributário, não me lembro qual era que eu falei, cara, todas as três aqui daria. Eu falei, não, vou de constitucional. Acabou que deu certo. Constitucional acabou caindo uma reclamação constitucional, porque você tem que responder as questões e ainda tem uma peça prática, né, de advocacia, uma petição de um advogado. Ele bota uma situação e aí você vai ter que defender o seu cliente ali, entendeu? Aí tem que fazer lá na hora a petição. Mas a grande trava é a primeira fase, né? Não é a segunda fase. Grande parte.
Lógico, tem muita gente que passa na primeira, depois não passa na segunda. Aí já deram 2 chances agora. Tentaram facilitar da seguinte forma agora: se você passa na primeira fase, quando você consegue passar na primeira fase, agora você tem 2 chances de tentar passar na segunda, na prova discursiva, entendeu? Faz numa, não passou, no segundo ano, na segunda vez, você não precisa fazer de novo a peneira, faz só já a segunda. Mas mesmo assim, o nível de reprovação, às vezes, é tipo 10% só dos inscritos que passam. 10, 12, 15%. É muita gente que fica de fora. Complicado. Mas, enfim, do ponto de vista legal, o Supremo já bateu o martelo que tem que ter o exame, que é legal, é constitucional. As pessoas têm que estudar mais, né? O problema é que muitas universidades de direito não preparam a pessoa. Lógico, não é para preparar para o exame, mas não dão nenhum conhecimento básico. É praticamente um estelionato eleitoral. Entendeu? Estelionato, desculpa, eleitoral não, estelionato educacional. Entendeu? A pessoa finge que ensina, você finge que aprende, mas só quando chega lá na frente, né, os dois se enganaram mutuamente. Não tem base nenhuma, entendeu? Jurídica. Vou continuar aqui. Ainda relacionada à liberdade de exercício profissional, destacamos o entendimento do STF no sentido de que é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Isso daí também já leu em outro inciso, né? Outra importante jurisprudência é de que não pode a Fazenda Pública obstaculizar a atividade empresarial com a posição de penalidade no intuito de receber imposto. Nesse sentido, o STF ditou a súmula 323, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, que aí você restringe, né, a liberdade de profissão do empresário. Né? Também não é admissível a exigência pela Fazenda Pública de fiança para a impressão de notas fiscais pelo contribuinte em débito com o fisco. Segundo o STF, a exigência da Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia real ou fiduciária para impressão de notas fiscais de contribuintes em débitos com o fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, artigo 5º, inciso 13, da atividade econômica, Constituição Federal, artigo 70, parágrafo único, e do devido processo legal, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40, né? Não, 54, né? 54. Então, na realidade, assim, toda e qualquer situação que é imposta, a qual você tem uma restrição da sua liberdade, né, empresarial, profissional, vai de encontro aí. Só que a gente tem que lembrar para a prova, OAB permitido, tem o Conselho Federal de Contabilidade que também faz prova, não é preciso para jornalista, diploma. Agora, aqueles que têm Diploma conselho, ou não é preciso diploma para jornalismo? não, Ou não é preciso diploma. hum, Não precisa nem ser formado em jornalismo. É porque, por exemplo, quando é instituído uma profissão, o primeiro passo é instituir que para exercer aquela profissão tem que ter aquele diploma. Aí provavelmente depois vai surgir normalmente depois vai surgir um conselho. Por exemplo, muitas das profissões na área licenciatura, acadêmica, você precisa ser formado na área. Se não necessariamente, mas, por exemplo, para ser professor de história, precisa ser formado em história, matemática, precisa ser formado em matemática, mas não existe conselho. O único conselho que eu fiquei sabendo que ia ser criado era o de história. Tem um conselho de química, não sei se tem de física, mas se você chegar num colégio de segundo grau desse, primeiro grau, se você não tiver a formação específica da graduação, acho que tem até alguma coisa legal que você não pode exercer a licenciatura naquela área de conhecimento. Né? Mas você não tem o chamado conselho daquela área. Né? Então, só que no caso de jornalismo em específico, nem para trabalhar, por exemplo, numa redação do Correio Web, G1, qualquer que seja, você precisa do diploma hoje. Existia uma briga aí, foi até o Supremo Tribunal Federal para que fosse obrigado. Tá faltando, calma aí que travou aqui.
Tentando aqui mexer, não tá indo não, peraí. De repente é o mouse. Pensei que era eu que tinha travado. Aqui. Acho que é o mouse aqui, Thaís. Vou trocar a pilha dele. Já a pilha já falhou aqui. Vou colocar uma outra pilha aqui. Ficou fraco, descarregada, né? Pessoal chama. Pronto, voltou. Vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui desse inciso. Prefeitura de Piraquara, 2014. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo defesa, ou seja, né, ao legislador ordinário, a criação de leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito para atuação profissional. O pessoal só ficaria, como é que fala, dificultado de responder essa questão por essa palavra aqui, defesa. Estranho isso aqui. Toda hora tá aparecendo. Defesa é proibido. O que foi? Ah, tá. Ok. Entendi o que é, não. Entendeu o que está errado aqui? Ele está dizendo o seguinte: se você entender a palavra defesa como proibido, ele está escrito da seguinte forma essa frase: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo proibido ao legislador ordinário a criação de leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito para a atuação profissional do indivíduo, entendeu? Está dizendo que é proibido, quando na realidade o inciso 13 da Constituição Federal diz que o legislador pode criar qualificações profissionais para exercer profissão, que é o caso do próprio exame da OAB. Então, esse defeso é a palavra proibido. Por isso que essa questão está errada. Né? Só teria essa questão aí, de repente, dificuldade para entender ela. Vamos lá, muita gente erra essa questão porque não sabe o significado da palavra defesa, que é sinônimo de proibido, vedado. Pois bem, ao contrário do que diz o enunciado, o legislador ordinário pode criar leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito para a atuação profissional do indivíduo. Questão errada. Próximo inciso, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse aqui tem a lei, né, de acesso à informação hoje e tem a questão do jornalista, né, de não ter que, nem em juízo, seriam obrigados a dizer quem forneceu a informação. Vai dizer, pô, mas não é vedado o anonimato? Não. É vedado o anonimato daquele que coloca a informação no mundo, né, na imprensa, o que for. Mas ele não precisa dizer de onde veio a fonte. Até porque se tiver essa quebra, né, de possibilidade de ter quem dizer quem foi que forneceu a informação, você vai perder a sua fonte. E aí vai ter uma quebra de busca de transparência. Porque muitas vezes a pessoa fornece algum dado, né, mais ou menos sigiloso, ou que vai colocar em risco um político, um administrador público, com a característica de, por favor, não fale que foi eu, senão vou ser perseguido internamente. Né? E o jornalista, mesmo diante de uma situação até de justiça, ele tem o direito, né? Até porque a Constituição resguarda ele, resguarda o sigilo da fonte dele. Você não pode obrigar ele. É igual no caso de questões religiosas, o padre, o pastor, né, que fica recebendo ali a confissão, né? Tem advogado e cliente, médico, várias profissões que têm essa característica do sigilo entre o cliente e o profissional. Nesse caso, é resguardar o sigilo da fonte é do profissional jornalista, pessoa que atua no jornalismo, com quem ele consegue as fontes para jogar lá os bombas na imprensa. Este inciso tem dois desdobramentos. Primeiro, assegura o direito de acesso à informação, desde que esta não fira os direitos fundamentais, e resguarda os jornalistas, possibilitando que estes obtenham informações sem terem que revelar sua fonte. Não há conflito, todavia, com a vedação do anonimato. Caso alguém seja lesado pela informação, o jornalista responderá por isso.
Inciso 16, daí não tem muita briga, né? Não tem muita explicação. Tem alguns incisos que tem muita briga, né? Cheio de jurisprudência. Esse daí já não teve tanta. Inciso 16. E pior de tudo que a gente está vendo resumido, né? Eu tenho um livro ali, O Direito Constitucional do Bernardo Gonçalves. Cada inciso desse aí, ele vai buscar lá atrás, na origem, na história, quando foi a primeira vez que apareceu, qual Constituição que apareceu, foi na Constituição do Império, não foi. É bem detalhado ele, né? É gigante o livro dele, mas é muito bom. Se você gostar de constitucional, é um cara bom para ler, Bernardo Gonçalves. Todos podem, 16. Pulou o 15? Pulou o 15 aqui. Qual é o 15? Calma aí, eu vou buscar o 15, né? Pegando aí. Não pulou o 15 ali? Qual era o 15? Eu nem vi. Pô, mesmo? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aqui, ó, pulou o 15. Cadê aqui, ó? Foi do 14. Ou ele não tem, né, professor? Não, acabei de ler ali. Não, não tem que eu diga assim no conteúdo para ser estudado aí, no cronograma. Aqui, ó. Livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Entendi também. Depois a gente procura saber. Mas pulamos o 15. O que o 15 fala? Que é livre locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, na verdade, é um direito fundamental que pode ter restrição em tempo de guerra, que ele fala especificamente de tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, ou seja, nesse caso específico, é uma norma de eficácia contida, né? Porque primeiro é livre, que nem a questão do exercício de qualquer trabalho de pressão. A regra é ser livre, mas a lei pode, né, restringir essa locomoção, inclusive em tempo de paz. Porque ele já disse que é só em tempo de paz que é livre, mas a lei ainda pode restringir nos casos de tempo de paz, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Quais são os casos? Né? Tem gente que pode ser expulso do Brasil, principalmente estrangeiro, né? Estrangeiro inclusive a gente estudou em direito penal, não sei se você lembra, que tem um crime do estrangeiro que é reingresso de estrangeiro expulso. É um crime específico próprio de estrangeiro, né? O cara foi expulso e ele mesmo reingressa aqui. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Como é que cai essa questão muito em prova? Ele bota assim, que precisa de autorização para a reunião. Não, não precisa de autorização para a reunião. Só precisa de prévio aviso à autoridade competente. É prescindível. Não, precisa. Prévio Não, aviso. mas então, mas prescindível não é, não precisa? Sim. Então, isso é prescindível a autorização, né? Não precisa. Então, essa daí é clássica. Chega lá na prova, a primeira coisa que eles perguntam é: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido aviso à autoridade competente. Não sendo exigida a autorização da autoridade competente. Está errado, é prévio aviso. Às vezes bota aviso posterior à autoridade competente, não, tem que ser prévio. Então, primeiro, não precisa de autorização da autoridade competente. Segundo, tem que ser prévio, não pode ser depois que você já está lá no local, né? Senão a polícia vai lá, vai acabar com a sua reunião, né? Com a sua passeata, com o seu movimento. O direito de reunião é um direito típico de uma democracia, estando intimamente relacionado à liberdade de expressão. É um direito individual, mas que se expressa de maneira coletiva.
caracteriza-se como uma liberdade de condição, pois viabiliza o exercício de outros direitos individuais, tais como a liberdade de crença religiosa e política e a liberdade de expressão. O exercício do direito de reunião é condicionado pela Constituição Federal de 1998, 1988. A reunião deverá ser primeiro para fins pacíficos e apresentar ausência de armas. A reunião deverá ser realizada em locais abertos ao público. O exercício do direito de reunião não poderá frustrar outra reunião, convocada anteriormente para o mesmo local. Não sei se você vê toda vez que vai ter passeata, apoio, né, Bolsonaro, apoio ao presidente Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro, você vê que eles começam a divulgar antes, né? Que é justamente para não ter esse conflito de movimento. Porque você tem que dar ampla divulgação. Desde necessidade de autorização, necessidade de prévio aviso à autoridade competente. Então, normalmente, quando vai ter qualquer movimento, eu sempre recebo no WhatsApp, se contra ou a favor, o pessoal começa a fazer os bannerzinhos antes, né? O STF foi chamado a apreciar a marcha da maconha, tendo se manifestado no sentido que é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização de drogas ou qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Assim, admite-se que o direito de reunião seja exercido, inclusive para defender a legalização de drogas. Não é permitida, todavia, incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de entorpecentes durante o evento. É importante destacar também que o direito de reunião é protegido por mandado de segurança e não por habeas corpus. Cuidado com pegadinhas nesse sentido. Ou seja, na liberdade de reunião, também está prevista a sua liberdade de fazer o movimento de marcha da maconha. Só que é proibido incitação ao consumo, né, entorpecente durante o evento. Caso alguém seja proibido de fazer isso, o remédio constitucional, que a gente chama, é um mandado de segurança, não o habeas corpus, né? Você lembra que o habeas corpus a gente não estudou ainda, vai ter aqui nos incisos. Mas os habeas corpus são para liberdade, né, de ir e vir. Mas nesse caso, apesar de ser uma liberdade de ir e vir, tem mais a ver com direito líquido e certo, né? Você se reunir. Vamos lá, fazer umas questões para acordar. Acorda aí, que eu não dorme não. Vamos fazer pelo menos 1 hora. Amanhã a gente continua. Ok. Vamos lá. Tribunal de Justiça da Bahia, 2009. Lembrando que a prova é daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 ou 1 semana? Daqui a 2, né? 7, mais ou menos isso. 7 para 18, 2 semanas. Tá aberto? Tá, 2 semanas. 2 semanas? Quando é que é a prova? 11, 27. Então, ó, Então, 10 sim, dá 21. sim, tá faltando 2 Mais, semanas, então vamos 2 semanas. acelerar, tá? Vamos acelerar. Dá tempo de matar mais essa disciplina. Tribunal, ainda mais esse artigo 5º, que chove, né? Despenca em prova. Verdade. Tribunal de Justiça da Bahia, 2019. De acordo com o STF, o consumo de drogas ilícitas, de droga ilícita em passeata, que reivindica a descriminalização do uso da substância, é assegurado pela liberdade de Desculpa. expressão. Não, não, eu tô rindo porque se fosse assegurado o uso de droga, é liberado, né? Mas enfim, Aham. não, errado, Então, né? vamos lá. Não admito. Não faz sentido, mas o cara tenta, né? TJ, É, 2019 da BA. não falou qual é o concurso. TJBA, tá. Bahia. Vamos lá, o Bahia. consumo de droga ilícita, não, já falou. Segundo o STF, a marcha da maconha é compatível com o direito de reunião com a liberdade de expressão. Ok. No entanto, não se admite o consumo de droga ilícita durante a realização do evento. Questão errada. É que os caras, quando começaram as marchas da maconha, não, está liberado pelo Supremo. Inclusive, a gente pode fumar durante a marcha. Mas não, né? Os caras fazem frustrar, né? Assim, a polícia pode até frustrar a reunião se os caras estiverem fazendo isso, Sim, né? porque tá a ilegalidade, né? Cara, tá dando toda hora esse erro aí na hora que eu tô brincando aqui. Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. A liberdade de reunião e o direito à livre manifestação de pensamento excluem a possibilidade de pessoas se reunirem em espaços públicos
para protestar em favor da legalização do uso e da comercialização de drogas no país? Não, né? Não. A liberdade de Livre. reunião de litro de condição excluem? Não. Na verdade, a palavra aqui, para marcar, excluem. Está errado. Excluem. Toda hora está dando esse errinho. Vou ter que fechar e voltar. Possibilidade de pessoas se reunirem? Não. Segundo o STF, a defesa e legalização das drogas em espaços públicos, marcha da maconha, é compatível com a liberdade de expressão e com o direito de reunião. Questão errada. Vamos lá, MPU. MPU também é um concurso bom. MPU 2015. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto. Incondicional, não. Incondicional, quando ele está Qual é o falando, sentido de incondicional aí? Eu não entendi é incondicional, não tem condição nenhuma. É tipo assim, não é Não imposta tem nenhuma condição, condição. entendi. É tipo assim, eu O posso ir direito à lá? reunião. Não. Né? O que é que ele diz aqui? Tem as seguintes condições. Direto no caput. Todos podem reunir-se pacificamente, ok. Sem armas, quais são as condições aqui, né? Vamos botar isso aqui. Quais são as condições? Primeiro, tem que ser sem armas. Eu acho que aqui eu também já votaria pacificamente, não pode ser para brigar. Tem que ser em locais abertos ao público, então não pode ser em local fechado. Independente de autorização, não é condição, não é incondicional. Desde que não frustre, aqui, ó, não frustre, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas, ainda tem que ter o prévio aviso da autoridade competente. Ou seja, não é incondicional, tem várias condições. Tem que ser pacificamente, sem armas, tem que ser em locais abertos ao público, né? E também Peraí, não pode frustrar uma outra reunião. Tudo isso é condição para você ter o seu direito de liberdade de expressão, né? Liberdade de reunião. Não posso fazer uma passeata sabendo que já vai ter outra no mesmo local. Então, não é incondicional a passeata, o seu direito de se expressar com o movimento, né? É isso que está escrito lá na questão. É incondicional? Não, tem condições. Posso simplesmente, não, agora eu vou protestar. Não, primeiro tem que avisar a autoridade competente. Quem é a autoridade competente nesse caso? Polícia Militar, Polícia Civil. Então, normalmente esses movimentos, associações, fazem uma cartazinha, um ofício, envia por e-mail da Polícia Militar, por e-mail da Polícia Civil, dizendo, ó, vamos fazer uma passeata, tem a previsão de 100 pessoas, vai ser, na verdade, uma carreata, vai ter carros, né? Vamos usar a faixa da direita, o cara vai orientar, ó. Não fecha todo o trânsito, bota os carros todos à direita, né? Tem todo um eu movimento. tava tá aberto aqui. Eu tava vendo outro dia, e o policial, aí tava ocorrendo esse fato aí, né? O pessoal tava querendo fazer uma passeata e a polícia deteve eles lá, né? Uhum, Aí ele disse, aí o policial disse, ó, enquanto vocês não disserem o percurso que vocês vão fazer, eu não sei se isso é alguma coisa, uma súmula, alguma coisa aí nova nessa. uhum, Aí o policial diz assim, enquanto vocês não disserem o percurso que vocês vão fazer, aonde vocês vão parar, vocês não vão sair daqui. Aí ele uhum. pegou o papel lá e começou a ler lá. Só não sei se foi algo do juiz ou algo mesmo da Constituição. De repente, O, alguma norma aqui do GDF ou da própria Polícia Militar, né? eu acho que foi São Paulo, eu não tenho São Paulo. certeza, mas assim, Pensei que era aqui. Não, não, foi lá. normalmente cada estado, cada município tem suas normas, né, né, para esse tipo de situação, né? Agora ainda mais que isso, agora ainda tem normas do Covid, né? De afastamento, essas coisas todas. Além dessas regras aí, o cara também tem que respeitar hoje o distanciamento social, né? Que por mais que a gente tenha, né, discurso tal, não sei o que, mas ainda não acabou a pandemia, então. Se o cara Verdade. estiver lá na passeata, estiver cheio de gente, a polícia pode chegar, olha, vocês não estão no distanciamento social Social. adequado, 1,5 metro e tal. Todo mundo sem máscara. Não dá para saber quem está, quem não está vacinado para andar sem máscara. Né? Porque senão dizer, não, quem está vacinado para andar sem máscara. Um bocado de. Desculpa, eu ia falar neguinho, não pode mais. Tipo, um bocado de cidadão de bem, né? Vai andar sem máscara sem estar vacinado. Como é que eu vou provar? Vou parar o cara, ou você foi vacinado? Cada um com suas responsabilidades. Vai ficar. No futuro vai ser assim, né? Vamos avançar mais um pouco. Ninguém vai querer mais usar máscara, independente de estar vacinado ou não.
Vamos ler logo 3 de uma vez só. Inciso 17. Isso aqui era o 16, né? Que a gente pulou o 15. 16, é. Pulou o 15, não, né? Não apareceu aqui no material. Vamos ao 17, 18 e 19. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedado a de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. Essa frase que cai muito. Independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, também cai muito isso aqui. Então, você pode criar qualquer tipo de associação. Associação de servidores, associação de concurseiros, pior que tinha. O que é que deu ela? Até era sócio dela, Associação dos Concurseiros. Tinha duas, tinha a ANPAC e a ANDEC. Acho que era ANPAC e ANDEC. Eu era afiliada à ANPAC, eu, na época, que era daqui de Brasília. Tinha a ANDEC, que era a Associação Nacional de Defesa dos Concurseiros, era lá do Rio. Aí tinha a ANPAC, daqui quem fez foi o Vicente Paulo, que é o, né, que era dono do ponto dos concursos, é dono do ponto dos concursos, mas sabia que depois nunca mais paguei. E nem sei se ela continua. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Isso aqui, cara, isso aqui despenca, cara, isso aqui. Prestar muita atenção aqui, vamos nessa aqui. Aqui, vou botar esse vermelho Esse aqui, ó. 9 aí? 19? Esse 19. Aqui, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Aqui, ó, compulsoriamente dissolvidas. Nossa, tá me deixando chato. Quase fechando e abrindo de novo. Pera aí. Vou fechar aqui e vou abrir de novo esse arquivo. Deixa eu ver esse aqui. Fui demais. Aqui. Aqui já foi. Aqui. Estava aqui. As associações só poderão ser. Deixa eu botar aqui a ferramenta. A associação pode ser compulsoriamente dissolvida, ou seja, suas atividades dispensas. Pô, aí isso aqui cai muito. Primeiro, fala que não precisa de decisão judicial. Direto as bancas colocam isso, por decisão judicial. Ou seja, para suspender as atividades de uma associação, dissolver, só com suspenso, só por decisão judicial. Na verdade, assim, e aí exigindo, no primeiro caso, o trânsito julgado. O trânsito julgado não tem mais recurso para dissolver. Então, vamos botar aqui. Trânsito julgado, na verdade, botar de outra cor aqui, botar essa cor. Então, a forma como está escrita é que faz essa pegadinha, a forma que foi escrita. Então, na verdade, assim, tem duas formas. Uma é suspender a atividade, outra é dissolver a associação. A primeira, que é a dissolução, só com trânsito julgado. Agora, suspender a atividade, o juiz pode suspender. Entendeu? Então, isso despenca, porque é a forma que está escrito. Se você ler como é que está escrito, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades dispensas por decisão judicial. Ok. Mas ele fala, exigindo-se no primeiro caso, que é o quê? Da dissolução ou trânsito julgado. Para dissolver trânsito julgado. Trânsito julgado. Então, isso cai direto. Porque ele bota só a primeira parte na questão. Para que exista uma associação, é necessária a presença de 3 requisitos: pluralidade de pessoas, a associação é uma sociedade, uma união de pessoas com um fim determinado. Estabilidade, ao contrário da reunião, que tem caráter transitório, esporádica, as associações têm caráter permanente, surgem a partir de um ato de vontade. Presente esses requisitos, estará caracterizada uma associação, a qual estará, por conseguinte, sujeita à proteção constitucional. Destaca-se que a existência da associação independe de aquisição de personalidade jurídica. Deixa eu marcar isso aqui, é importante também. Então, independe de aquisição de personalidade jurídica.
que a existência da associação independe da aquisição de personalidade jurídica. E como a Constituição protege as associações da seguinte forma. Primeiro, a liberdade de associação para fins lícitos é ampla, independentemente de autorização dos poderes públicos, que também não podem interferir em seu funcionamento. As associações só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada e julgado. Além disso, suas atividades podem ser suspensas por decisão judicial. Neste caso, não há necessidade de trânsito julgado. Perceba que a medida mais gravosa, a dissolução da associação, exige um requisito mais difícil, o trânsito em julgado da decisão judicial. Letra C. A criação de associações é livre, ou seja, independe de autorização. Já a criação de cooperativas também é livre, porém há necessidade de lei que a regule. Temos aqui típica norma de eficácia limitada. Vamos voltar lá da cooperativa. Ele fala que a criação de associações é na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Aqui que está a limitada, aqui, ó. Que você pergunta, como é que eu sei diferenciar uma limitada? A criação de associações, ou seja, essa é a regra, a criação de associações. E na forma da lei de cooperativas, ou seja, no caso da cooperativa tem que ter uma lei, porque aí na forma da lei as cooperativas, independe de autorização. Entendeu como é a forma como ele escreveu? Ele botou a vírgula aí. E fala assim, ó, se você fosse escrever na ordem direta, ia ficar assim mesmo. A criação de associações e de cooperativas, se você esquece o que está entre vírgulas aí, e na forma da lei, o texto é esse, ó, a criação de associações e de cooperativas independem de autorização judicial. De autorização, desculpa, não é judicial, de autorização. Sendo, inclusive, vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Só que aí, entre vírgulas, ele está explicando que no caso da cooperativa precisa de lei. Entendeu a forma que está escrita? É que ele escreveu de uma formada assim, assim. Sim, Ó, a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, ou seja, para criar cooperativa, você precisa de lei. Então, é o típico caso de eficácia limitada. Entendeu a diferença? Ele fala assim, a criação de associações e na forma da lei. Então, precisa uma lei. A de cooperativa, ou seja, é o quê? A criação de cooperativa, que ele como é que fala? Ele suprimiu criação. Mas ali seria assim, ó, a criação de associações e na forma da lei, a criação de cooperativas. Então, na forma da lei, independe de autorização. Então, no caso especificamente da cooperativa, precisaria de uma lei. Já tem a lei, acho que a lei complementar 130. Complementar 130, que rege as associações. Sobre o assunto, deixa eu ver se a gente já leu isso aqui. Tá. A associação é livre, independente de autorização, já a criação de cooperativas também é livre, porém, uma necessidade de lei que a regule. Temos aqui típica norma de eficácia limitada. Sobre o assunto, sobre esse assunto, é importante que destaquemos a vedação às associações de caráter paramilitar. Segundo o professor Alexandre de Moraes, a nomenclatura dos postos e a utilização não de uniformes não são requisitos suficientes para definir o caráter paramilitar de uma associação. Deve-se observar se elas se destinam a treinamento de seus membros a finalidades bélicas, e ainda se existe organização hierárquica e o princípio da obediência. Por fim, como nenhum direito fundamental absoluto, nem mesmo autonomia privada das fundações, entende o STF que a ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir a revelia dos princípios inscritos nas leis, em especial dos postulados de que tem por fundamento direito o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição das associações não está imune à incidência dos princípios, não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade
não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou ignorar as restrições postas e definidas pela Constituição, cuja eficácia e a força normativa também se impõem aos particulares, não de suas relações privadas, em termos de liberdade comum. Isso aqui é aquela coisa que a gente deu lá no começo, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Associação é livre, posso criar qualquer tipo de associação, mas na hora que eu crio um regulamento, estatuto, eu tenho que respeitar os direitos fundamentais nesse estatuto. Não posso criar também uma associação e seja para desrespeitar direitos fundamentais. Não faz sentido, ainda que não seja de caráter para limitar. Criar uma associação para incentivar o racismo contra X. Seria... Não pode, né? Inconstitucional, né? Não. É livre a associação, mas também não posso criar associação. É da mesma forma que ninguém pode entrar na minha casa, mas né, não é absoluto isso. Né? O juiz pode determinar, pode outras situações, é a mesma coisa. É livre a criação de associações. O Estado não pode intervir nelas, mas também não pode também ser à vontade, que é todo tipo de associação. Vou criar uma associação para defender né, que determinada né, pessoas de determinada região do Brasil é assim. Não faz sentido uma associação dessa. Lembrei de uma coisa, não tem nada, assim, não vai ter nem a ver com ele não, mas eu lembrei com o que a gente está estudando, mas eu lembrei que tem tá falando do policial, por exemplo, né? Passou, vai fazer academia. Ah, mas policial pode ter tatuagem? Pode. Mas se ele tiver uma tatuagem que, por exemplo, uma folha de uma maconha, ou um cara fumando maconha, por exemplo, então ele já pode ser proibido porque ali ele tá, na tatuagem dele, ele está mostrando algo que é proibido e é incoerente dentro da polícia militar, um cara com, né, fazendo apologia ao uso de droga, por exemplo. É, a liberdade de expressão dele, mas aí, nesse caso aí, entraria, sei lá, mais no sentido de uma, como é que eu poderia dizer, uma contravenção, né, uma infração administrativa, disciplinar, porque vou ficar o tempo todo com aquilo, provavelmente vai ter que tirar, não sei. É. Não pode expulsar o cara, né, mas Não, mas ele vai então, ficar... nem entraria, eu acho, sei lá. Assim, pelo que eu me lembro, nas Forças Armadas, no caso aí, quando eu estava lá, você não poderia ter tatuagem, gerava também briga na justiça que ficasse exposta, né? Então, por exemplo, ter tatuagem Entendi. no peito, nas Acho que não tem costas, nada, acho que não tem, assim, não tem nenhum eu acho que não tem problema. nada a ver a tatuagem, né? Agora não podia lá nas Forças Armadas, tipo, botar tatuagem aqui no braço, né? Aí me levava a pau. Imagina, tá fardado e a tatuagem saindo aqui, entendeu? Então, normalmente o pessoal fazia no braço aqui, no ombro e tal, onde quando bota o uniforme ninguém vê. Mas, não, assim, mas depois, assim, antes de sair, eu vi lá sargentos com tatuagem aqui, ó, no braço. É meio estranho na formatura, não, cara, com tatuagem do... Vamos lá. 20, E pode ser inciso 20. compelido, associado, né? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Não há muito que se falar sobre esse inciso, apenas que ninguém pode ser obrigado a se associar, filiar-se a uma associação de mútuos, por exemplo, ou a permanecer associado, caso cobrado o inciso, isso acontecerá em sua literalidade. Ou seja, ninguém é obrigado a forçar, por exemplo, tem muita associação de servidores, né? Associação de magistrados, associação de procuradores, associação de promotores, são obrigados a participar. Eu participo da associação do sindicato e da associação da minha carreira, mas cada gente não participa, você não pode obrigar eles. E pior que você luta por todos, né? Você não luta só para quem paga a associação, para quem participa, mas aí vai fazer o quê? Você não pode obrigar. Já tá dormindo, cara? Vamos mais um, vamos mais Não, um. não tô não. Vamos mais um aqui só. Já tem 1h10, não, mas a gente ficou uns 20 minutos à toa, né? Tentando fazer. Vamos ver mais o 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os afiliados judicial e extrajudicialmente. Isso aí também cai muito. Como assim extrajudicialmente? Desculpa, judicialmente é na justiça, né? E Sim. extrajudicialmente é fora, dentro de... Como é que seria? Isso daí Extra eu é... sei que é fora, né? Uhum. Sim, mas, por exemplo, a associação nossa aqui dos servidores aqui, que faz parte,
vai em reunião com o secretário para aumento, né? Representa toda a categoria, vai, né, em órgãos públicos cobrar, né, determinadas situações, normalmente aumento, normalmente, né, coisas assim de assédio moral, assédio da carreira e tal, então é extrajudicialmente, normalmente é meio de reunião. Normalmente essas associações fazem isso, esses lobby, né? Faz esses lobby, faz Sim. campanha. Então é extrajudicialmente. Vamos lá. Para que possamos compreender esses dispositivos, é necessário apresentar a diferença entre representação processual e substituição processual. Vamos ver ele explicando. Na representação processual, o representante não age como parte no processo, ele apenas atua em nome da parte, a pessoa representada. Para que haja representação processual, é necessária a autorização expressa do representado. Na substituição processual, o substituto é parte do processo, agindo em nome próprio na salvaguarda de direito alheio. O substituído, por sua vez, deixa de ser, sofre apenas os efeitos da sentença, não está no processo. A sentença, todavia, faz coisa julgada tanto para o substituto quanto para o substituído, quando cabível substituição processual. Não há necessidade de autorização expressa do substituído. Apresentada essa afirmação, cabe-nos afirmar que o artigo 5º, inciso 21, é um caso de representação, esse aqui, ó, 21, é um caso de representação processual. As associações poderão, desde que expressamente autorizadas, representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, em outras palavras, poderão atuar em nome de seus filiados e na defesa dos direitos deles. A necessidade de autorização expressa dos filiados para que a associação represente não pode ser substituída por uma autorização genérica do Estatuto da entidade. A autorização estatutária genérica conferida à associação por seu estatuto não é suficiente para legitimar a representação processual. É necessária a autorização expressa, que pode ser obtida mediante deliberação assembleia ou individualmente, filiado por filiado. Nesse sentido, somente os associados que manifestam sua autorização expressa que estarão a posteriori legitimados para a execução do título judicial, decorrente da ação juizada pela associação. Aqueles associados que não manifestaram sua autorização expressa não poderão executar o título judicial decorrente da ação juizada pela associação. O que ele está dizendo aí? Que, no caso da substituição processual, não é o caso aí, o caso é de representação nesse inciso. Na substituição processual, primeiro, eu não preciso de autorização de ninguém para entrar no processo, porque eu já sou o substituto. É o caso onde o próprio Ministério Público, né, atua em nome das pessoas, ele é uma representação processual. O cara fez né, o crime contra você, mas eu vou lá e sou parte no processo. Né? Eu que vou Você, como processar ele. Ministério Público, é isso que está falando? Sim. É uma representação processual. Eu não preciso da autorização da pessoa. Nesse caso aqui, é uma representação processual. O que é uma representação processual? Significa o seguinte, a associação, ela pode, quando expressamente, essa palavra aí, quando expressamente autorizado, é legitimado para representar, ou seja, uma representação processual. Se a entidade foi lá, entrou com a ação na justiça, perdeu e você não fez parte do processo, você pode entrar novamente com o processo. Entendeu? Porque você consta ou não naquela ação. Normalmente, quando as associações vão entrar com essas ações, eles pedem que você assine o documento, dizendo, olha, eu vou entrar. Só que ele está entrando em nome de todo mundo, representando todo mundo. Se você perder, você perde junto com todo mundo. Tem gente que fala, não, vão só vocês sozinhos, eu vou fazer minha ação sozinho, entendeu? Porque se a pessoa perdeu ali no grupo, já era. Agora, se ela estiver fora do grupo, ela pode dizer, não, meu caso é diferente dessa galera aí, o meu é outro, eu quero fazer ação sozinho, judicialmente. Porque se fosse um caso de representação, você não poderia ficar de fora. Que automaticamente a associação representaria todo mundo, depende de você estar autorizando ou não. É isso que ele está explicando. Os exercícios vamos finalizar. Amanhã a gente continua. Para não cansar muito, amanhã a gente acorda mais cedo. Vamos lá. Ou se tiver pouco, a gente faz mais esses 3 aqui. Ninguém poderá ser compelido a se associar, nem a permanecer associado. Letra da lei, né?
É. A letra da lei aqui, ó. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os filiados judiciais estritamente. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Deixa eu ver esses três incisos aqui. Quantas palavras, páginas tem? Não, vamos mais esse aqui. No exercício, a gente finaliza. Vamos lá. A gente vai ver agora o 22, 23 e 24. É garantido o direito de propriedade. Isso aí está lá no caput do artigo 5º, está aqui também. Artigo 23. A propriedade atenderá sua função social. Não Artigo entendi, 24. desculpa. Hum? Se for, tipo, a função social, tipo, se for um CRAS da vida, por exemplo. Não, É? não. CRAS. Não? Funciona o seguinte, isso daí é usado muito para desapropriação também, né? Por exemplo, se você tem, inclusive, isso justifica que você aumente, até cobre desproporcionalmente o imposto de propriedade territorial urbana. Tem imposto sobre propriedade territorial rural e urbana. Significa o seguinte, você tem no plano diretor de ordenamento territorial, na LOAS, LUOAS, que é Lei de Uso e Ocupação do Solo, LUOS, determinadas áreas são para determinadas finalidades. Se você tem um terreno ali e não está fazendo aquilo que ele se destina, o seu IPTU pode ser mais caro. Por quê? Porque a propriedade tem que atender uma função social. Se uma área de comércio, tem que ter o comércio. Entendi. Se a área é de escola, você não pode fazer comércio, tem que fazer escola. Então, tem que atender a função social a que ela se destina. Tanto é que nesses planos de ordenamento territorial no LUAS, Lei de Uso e Ocupação do Solo, ele diz cada área, cada propriedade, ó, nessa área as propriedades têm essa função. Entendeu? Comércio, escola, igreja. Um local onde é destinado a ser igreja, você não pode montar uma academia. Inclusive, aqui perto de casa tem uma igreja famosa, a Igreja Batista Shalom. Lá atrás foi academia. Só que a fiscalização vinha, mas o cara da academia ficava no local bem localizado e recebia a multa, mas continuava. Muito, muito cliente, muito aluno. Chegou um momento que a multa ficou inviável e falou, não, então eu vou vender. A igreja comprou, que era destinada à igreja, e construiu uma igreja. Então, tem que atender a função social. Isso é a função social da propriedade. E se você não cumprir a função social da propriedade, o município, por exemplo, o Estado, pode cobrar mais tributo seu, até que você se adeque, entendeu? Você não prefere ter um estacionamento do que ter um prédio na área comercial. O cara vai cobrar uma fortuna do IPTU daquele estacionamento, né? Vamos lá, vamos ver o que ele explica para a gente. Não, só li uma ainda. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização de dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Isso aqui também cai muito, essa parte final. Essa utilidade pública, por exemplo, uma vez fizeram uma desapropriação de algumas casas para a construção de uma ponte lá na cidade de onde eu vim, a Newton Navarro, que é a ponte mais nova. Eu acho que indenizaram o pessoal, né? Não sei quanto indenizaram. Aqui, essa o interesse do Estado sobrepõe ao interesse particular, né? Individual, interesse né? público, né? O interesse público, o interesse coletivo sobrepõe o particular. A gente tem que ter muito cuidado que isso já não é uma premissa, né? É uma premissa, regra geral, mas no dia a dia, se cair alguma questão, mas aí pode, né? O custo de um remédio que, sei lá, atenderia mais ou menos tantas mil crianças, construiria tantos mil leitos novos de hospitais, pode atender uma única pessoa? Pode. Né? Às vezes tem remédios aí de 1 milhão, 2 milhões, que o governo é sentenciado a pagar, né? É um custo muito grande, para às vezes nem vai funcionar, né? Mas é a última esperança, né, da pessoa. Vamos ler esse de novo, esse inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade e utilidade pública ou por interesse social,
Ou seja, a lei estabelecerá significa o quê? Norma de eficácia limitada, porque tem que uma lei estabelecer, senão você não pode desapropriar. Entendeu a diferença da limitada? A lei estabelecerá, botou no futuro, não? E se não tiver lei? Então não tem estabelecimento ainda disso. Então a lei estabelecerá, então a lei deve estabelecer, então tem que ter uma lei. Então é o típico caso de norma de eficácia limitada. E é isso que eu marquei em verde, que é muito em prova, mediante justa e prévia indenização. Sempre boto, não, a indenização vai ser depois da desapropriação, não. Tem que ser antes da desapropriação, sem pagar para a pessoa, né? A casa dela, o terreno dela. Tem que ser Prévio, né? justo, né? É. Normalmente não Você é. vai dispensar o cara sem dar nada na mão dele para ele se vira, meu Então, irmão. Né? isso, O cara é isso, meio... isso aqui, ressalvado os casos na Constituição, porque mais lá na frente tem os casos que você não vai receber nada. Né? Quais são os casos? Você, Área sei lá, ambiental, área por exemplo. ambiental, Né? área que estava sendo usada para plantação de entorpecentes, vai ser desapropriado, mas não vai receber nada. Né? Vai ter uma desapropriação e vai perder para o Estado. Por quê? Porque pode entrar na justiça e tal, tentar, não sabia, né? As pessoas não falaram que era isso, me alugaram o terreno e tal, vai lá na justiça, mas de cara você é desapropriado. Sem direito à indenização, nem prévia, nem justa, nem nada. Vamos ler aqui para a gente finalizar o de hoje. Estudaremos esses três incisos em conjunto. Eles tratam do direito de propriedade, que é a norma constitucional de eficácia contida, não, é limitada. Né? Mas qual delas? Também falou genericamente qual dos três? Né? Vamos lá. E, portanto, está sujeito à atuação restritiva por parte do poder público. Como todos os direitos fundamentais, o direito de propriedade não é absoluto, é necessário que o proprietário dê à propriedade sua função social. Entretanto, mesmo sendo relativo, a Constituição Federal, a Constituição não poderia deixar de estabelecer certas proteções a esse direito. Desse modo, o inciso 24 do artigo 5º garante que, se a propriedade estiver cumprindo sua função social, só poderá haver desapropriação com base na tutela do interesse público em três hipóteses: necessidade pública, utilidade pública, né, ou interesse social. A indenização nesses casos, ressalvado algumas exceções determinadas constitucionalmente, dá-se-á mediante prévia e justa indenização em dinheiro. A outra questão também que ele coloca aqui em dinheiro é que lá na frente você também vai ter desapropriação, que você vai ter que receber títulos públicos. Caso de Não reforma entendi. agrária. Como assim? Desapropriação que você De, vai receber títulos públicos? sim. No caso, para desapropriação, quando a sua propriedade não está atendendo a função social e vai ser desapropriada para reforma agrária. Eu posso estar chutando aqui, mas depois a gente pode ver amanhã. Mas é o caso específico de você não estar cumprindo a função lá de uma propriedade rural, ela vai ser pega, então, para fazer, né, a reforma agrária, aí você vai receber em títulos públicos. Você não vai receber em dinheiro, você vai receber título público. Entendeu? Vai ter que entrar na regra do precatório, uma hora vai receber, mas não é na hora, você não vai receber o dinheiro na hora. Até porque qual é o caso? Nesse caso aí é porque a Constituição deu essa, vamos dizer assim, esse benesse aí, esse benefício para o Estado, que às vezes o Estado não tem dinheiro. Então, para indenizar na hora o cara, tem que ter caixa. Dinheiro não dá em árvore, mesmo no Estado. Verdade. Então, o título público é uma garantia que você vai receber. Mas qual o objetivo de ser dessa forma? Para que seja rápida a reforma agrária, não? Porque senão senão o Estado ficaria esperando ter caixa para desapropriar aquela fazenda que de repente as pessoas já estão lá, está na briga na justiça, aquela coisa toda, e você não tem dinheiro para bancar aquilo ali para o dono real, né? De repente já foi invadido. E aí, por isso que ele recebe títulos públicos. Por isso que eu dei atenção aqui a essa questão de dinheiro. Observe bem que a Constituição nos afirma a indenização no caso de desapropriação será mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvada algumas exceções Essa é uma questão. determinadas constitucionalmente. Em outras palavras, há casos que a indenização pela desapropriação não será em dinheiro. Quais são esses casos? Desapropriação para fins de reforma agrária, acabei de falar. Falou. Desapropriação de imóvel urbano não identificado, que não cumpriu sua função social, é o caso de PTU, né? Desapropriação confiscatória. Desculpa.
A desapropriação para fins de reforma agrária obedece ao disposto no artigo 184 da Carta Magna. É de competência da União e tem por objeto o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Dar-se-á mediante prévia e justa indenização em títulos de dívida agrária. Está vendo? Prévia e justa indenização de títulos de dívida agrária. Com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. O parágrafo 1º do mesmo artigo, entretanto, faz uma ressalva de que as benfeitorias úteis necessárias serão indenizadas em dinheiro. No que diz respeito à desapropriação de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, ou seja, que descumpriu sua função social, determina a Constituição Federal, artigo 88, no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3, que a indenização se dará mediante títulos de dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e juros legais. A desapropriação dessa situação será de competência do município. Existe ainda a possibilidade de que haja desapropriação sem indenização, que ocorre na expropriação de propriedades urbanas e rurais de qualquer região do país onde foram localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Tem-se, então, a chamada desapropriação confiscatória, prevista no artigo 243 da Constituição. Então, nós temos 3 casos aí que ele mostra da desapropriação. Desapropriação para fins da reforma agrária, ou seja, a fazenda não está cumprindo a função social, então você vai pegar ela e vai fazer doação dela para fazer aquelas pequenas propriedades rurais, né? A agricultura familiar, reforma agrária no Brasil. Você vai receber títulos de dívida agrária resgatáveis em 20 anos, sendo o início do pagamento dele a partir de 2 anos da emissão. Só que você vai receber em dinheiro as benfeitorias úteis, né, necessárias, ou seja, aquilo que você reformou na fazenda lá. A desapropriação de imóvel urbano, você vai receber títulos de dívida pública, não é agrária, e resgatável em 10 anos e parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor da indenização. E tem a desapropriação sem indenização, que é confiscatória, que é o caso que eu já tinha falado de plantação, né, de maconha, tem muito isso. Se a gente perde a fazenda, tem que ir na justiça, cara. Aí, ó. O pessoal arrenda lá no Nordeste, quando vem a Polícia Federal, era plantação, já desapropria, já bota a agricultura familiar, não é mais sua. Cara, mas peraí, cara, eu aluguei essa fazenda, arrendei. Não, tinha maconha aqui, já era, tem que ir na justiça. Conselho Nacional do Ministério Público 2015. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia indenização em títulos de dívida pública? Não, né? Em títulos de dívida pública é só no caso de desapropriação que não respeita interesse social aqui, ó. No que diz respeito à desapropriação do imóvel urbano não edificado ou subutilizado ou não utilizado. Nesse caso aqui, ele está falando desse aqui, é com dinheiro aqui, ó. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por... Quais são os casos? Específico aqui, botar em azul. Quais são os casos? Necessidade, utilidade ou interesse social. Nesse caso é em dinheiro. Nesse caso aqui, é desapropriação... porque descumpriu a função social. Aqui também descumpriu, e além disso vai ser para a reforma agrária. E está falando aqui, a lei estabelecerá procedimento para desapropriação, não. Essa primeira parte está certa, né? Por necessidade de utilidade pública interessada, mediante prévia indenização em dinheiro, né? Aqui, ó, mediante prévia indenização. Cadê? Mediante prévia indenização em dinheiro aqui, ó. Ali está em títulos de dívida, aqui, ó. É em dinheiro. Tá vendo? E aqui na questão ele botou em títulos de dívida pública. Essa questão cobrou a literalidade do artigo 5º, inciso 24 da CF. A indenização prévia deverá ser em dinheiro. Questão errada. Vamos lá, finalizando. PRT.
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, 2015. O direito de propriedade é garantido constitucionalmente, permitindo ao seu titular o exercício livre e restrito do seu gozo. Uso e disposição de bem. Nada é irrestrito, né? Irrestrito direito de gozo. Não, né? Não se pode falar no exercício livre e restrito direito de gozo. Uso e disposição da propriedade. Isso porque a propriedade deve atender o quê? A função social, né? Você não pode simplesmente ter a propriedade, é um direito seu, Estado democrático de direito, né? É um direito seu a propriedade, artigo 5º, mas no próprio inciso diz, a propriedade deve cumprir a função social. Se não cumprir, Sabia dessa você não pode função usar. social, não aprendi hoje, não. Muita coisa eu aprendi hoje, né? Mas essa função social foi Acabou. mais... Amanhã a gente continua aqui do inciso 25 em diante. Tá. Vamos avançando, vamos avançando. O problema é tem que fazer revisões. Tem que fazer uma revisãozinha, né? Voltando, colocar numa lista assim os incisos e lendo, e cada um ter um detalhezinho. Nesse aqui tem esse detalhe, nesse aqui tem outro detalhe, nesse outro tem outro detalhe. Né? Alguns não tem detalhe nenhum, só saber o detalhe ler. Outros tu vê que tem tanto detalhe que 2, 3, 4 páginas aqui a gente debatendo, né? Entendi. Vamos lá. 6h30 ou 7 amanhã? 6h30 e 7, né? E da manhã eu tenho que acabar 8 horas antes das 8. É melhor 6 horas, 6h30, que amanhã é aniversário da Raquel. Então eu tenho que fazer o café da manhã antes dela acordar. Bem, Vamos lá. tá ok. 6 horas a gente se encontra. Um abraço. Valeu, um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.